Ok, então já estamos na lição número 3 deste ano de 2013. O ano mais próximo da vinda de Cristo. Como desde Adão e Eva, os filhos de Deus, criados por Deus, estão aguardando a volta de Cristo. Bom, no nosso caso, nós estamos vendo todos os sinais se cumprir, né? E particularmente tenho dado grande atenção ao estudo dos sinais. Não para saber se está próximo a volta de Cristo. Isso é importante também, claro, mas principalmente para nos prepararmos e para ajudar outros a se preparar. Vamos fazer a nossa oração? Santíssimo e poderoso Deus que estás nos céus, nesta manhã que estamos gravando aqui este comentário, nós queremos te pedir que nos abençoes para que o Espírito Santo esteja conosco mais uma vez e também com aqueles que ouvirem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo 2. Olha só o que está escrito aqui. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Nesta semana nós estamos estudando aqui os últimos 3 dias da criação, mais o dia de repouso. Então os últimos 4 dias da primeira semana da criação, tá certo? Ok, então vamos dar uma revisada. No primeiro dia, o que foi que Deus criou? Ele criou a luz, mas não do sol, nem das estrelas, nem da lua. Simplesmente disse que haja luz e houve luz. Vamos voltar a esse assunto um pouquinho mais adiante. No segundo dia, eles, a rigor, aqui na Terra, não criou nada, tá certo? Aliás, também no primeiro dia, em princípio, nos parece dizer que ele não criou alguma coisa que ainda não existisse. Ele, ao que tudo indica, se transformou na luz desse mundo. E isso quer dizer muita coisa importante, se assim for a interpretação correta, ao que muitos parece que defendem, né? A Terra, aqui a criação começou com a luz de Deus, seja a luz física, a luz que ilumina, clareia essas coisas todas, seja a luz dos seus pensamentos, do seu intelecto, da inteligência, né, da verdade. Então, quando Deus entrou no mundo, Ele era a luz. E isso significa Ele é o Criador de todas as coisas aqui. Já no segundo dia, tudo que houve aqui foi reorganizado. A terra era coberta de água, né? A terra era coberta de água e Ele passou a organizar esta água. Então, parte da água Ele transformou em vapor, etc., criou a atmosfera, como estamos aqui, né? Na respiração. E depois Ele separou a terra da água e criou os continentes, né? Então Ele organizou. No primeiro dia, a luz dele, e segundo dia, organizou a terra, e no terceiro dia Ele criou. Criou coisa nova que não havia aqui, né? Um gramado lindo, né? Estou aqui no nosso gramado, nós temos um gramado mais ou menos grande, bonito, né? Agora está cortadinho, né? E criou a vida vegetal. A vida vegetal é uma vida um pouco mais simples que a vida animal, né? A vida animal se movimenta, mas a vida vegetal. A terra ficou bonita, ficou bonita, né? Então no quarto dia Ele criou a luz própria da terra. Então o sol, as estrelas e a lua refletindo a luz do sol, né? Então esse foi o quarto dia. Aí nós vamos agora entrando no nosso assunto desta semana, né? No quinto dia Ele criou os extremos, né? Vamos ver então, agora nós vamos indo para lá. Voltemos aqui ao que Ele fez no quarto dia. A terra já tinha relva, já era bonita, mas ainda dependia da luz do próprio Deus, né? Ou seja, a terra aqui vivia, as plantas no seu primeiro dia viveram da luz do próprio Deus. Agora no quarto dia, né? No quarto dia, eu disse antes, no primeiro dia da criação das plantas, né? Foi no terceiro dia. Agora no quarto dia, Deus cria sol, lua, estrelas. Pensa-se que esses corpos celestes já existiam, não é?
O Sol, Lua, assim como a Terra, você pensa que já existia. Mas, de alguma forma, agora vem luz do Sol e das estrelas. E a luz do Sol, ela reflete na Lua à noite e então ilumina a Terra de uma maneira mais suave, né? No quarto dia, agora vejam bem o seguinte aqui. O primeiro dia, apareceu aqui uma luz sem vínculo. Como está ali em Apocalipse 21, 23, né? Que Deus pode iluminar o planeta sem necessidade do Sol. Não é? E sem vínculo com o corpo celeste, havia luz aqui. Então isso quer dizer que a Terra era totalmente dependente da luz de Deus. E muito mais dependente da luz do seu conhecimento, da verdade, dos seus princípios, do que a luz física que ilumina as coisas. Tanto que no quarto dia, Deus decidiu então agora dar luz própria à Terra. E isto lhe deu a independência de luz, mas não lhe deu a independência do conhecimento e da verdade. Certo? E nunca houve essa independência a respeito da verdade. Aqui está, não é, o livro que nós dependemos dele sempre, não é, da verdade. Então no quarto dia o Sol e as estrelas deram luz própria, mas não proclamaram independência a respeito de Deus, dos seus mandamentos, dos seus princípios. Isto jamais foi feito. Então, aqui está uma lição muito importante, não é? Nós podemos ter nossas lâmpadas, esqueci de trazer aqui o meu foco, nem precisa, né? Para iluminar a noite, né? Ontem faltou luz muitas vezes, aqui deu 4 apagões aqui em Juí. Então, também estamos... Então nós temos algumas lâmpadas aqui que a gente pode resolver o problema da luz, né? Mas nós não podemos nos independizar intelectualmente de Deus, isso jamais, né? Então, há duas possibilidades aqui para aquela luz do quarto, que foi criado no quarto dia. Uma que o Sol e as estrelas já iluminavam, só que haveria então algum cinturão, alguma coisa que bloqueava a luz do Sol para chegar aqui na Terra. É uma possibilidade, nós não sabemos ao certo. E que esse cinturão foi desfeito, então. E aí passou a vir a luz do Sol e as estrelas. Outra possibilidade é que o Sol e as estrelas estavam apagadas e que nesse quarto dia Deus tornou elas um fogo só. Não é? Bom, e talvez haja outra maneira aí de explicar isso. Não é importante agora nós sabermos, afinal de contas, como é que foi esse quarto dia, né? Mas é importante, muito importante saber que houve alguma coisa e que agora vinha a luz do Sol. Bom, no quinto dia foi muito importante, né? O quinto dia, Deus criou os extremos da vida que se movem, né? Ou seja, no ar, na atmosfera, criou bastante pássaros, tudo que tipo de passarinho, inseto, as borboletas, etc. Tudo aquilo que se move no ar. Deus demonstrou que tem poder, um poder especial, fazer seres vivos que, enfim, voam. Aqui no jardim, logo aqui acima, tem vários ninhos, né? E etc. Né? E nós temos aqui um tipo de um inseto pequenininho que vem nas flores das lantanas. Um dia eu vou mostrar essas lantanas que nós temos aqui, coisa muito linda. Tem um insetozinho que parece um beija-florzinho, bem pequenininho. Ele voa e para no ar. Deus criou pássaros que conseguem voar e ficar parados no ar como um helicóptero. Ele demonstrou seu poder no extremo da atmosfera. Tem pássaros que conseguem voar. E demonstrou seu poder no extremo dentro da água. Então, fora da água e dentro da água, mas não em cima da terra. E ali os peixes nadam, etc. Um respira de um jeito, outro respira de outro jeito. E Deus criou esses dois extremos, vida nesses dois extremos, de vida animal, nesses dois extremos, né? Coisa mais linda. O poder de Deus. Se nós ficarmos atentando, pensando, meditando sobre o poder de Deus, nós vamos nos maravilhar a respeito disso. Aí, isso foi no quinto dia. Agora no sexto dia. Bom, na medida em que Deus ia criando, parece que há uma espécie de evolução criativa. Não evolução como se explica aqui. Ou seja, veja só, na vida. No terceiro dia, né, Deus criou a vida vegetal. Né, então, a vida mais simples. No quinto dia, Ele criou as aves e os peixes, uma vida mais complexa. No sexto dia, Ele criou os animais mais complexos ainda, geneticamente falando. Os animais são mais complexos, né, do que os peixes e
e as aves, né? Então nós temos os macacos, por exemplo, que são muito complexos, que têm bastante inteligência, etc., né? E assim a criação dos animais terrestres, né? Então parece que há uma evolução, ou seja, uma complexificação na criação. E tudo isto foi feito pronto, não houve uma evolução assim, bom, Deus fez um peixinho lá bem simplório e esse peixinho foi evoluindo. Não foi isso. Tem os animais simplórios e tem os animais mais complexos e tudo já veio prontinho. Mas ao longo da criação ele foi fazendo cada vez mais complexo. Não que ele também estivesse aprendendo, isso foi um propósito de Deus, né? Então no sexto dia ele criou os animais, e os animais tudo prontinho, né? Todos eles ali correndo para lá e para cá, brincando, felizes, etc. Bom, agora ele criou o homem, né? O homem, masculino, o homem, criou e disse, administre isso aí tudo, né? Então, depois de tudo pronto, o homem criado, deram um passeio no jardim, o homem deu nome aos animais, aos tipos de animais, as categorias, etc., né? E então ele criou a mulher. E a mulher foi a última parte da criação, né? A mulher é bem mais complexa, né? Eu sei, eu tenho uma. Vamos contar para ela, né? Mas é também bem mais bonita do que o homem, né? Ainda bem. E criou, então, a mulher. E a mulher ele criou de uma parte do homem. Então a mulher faz parte do homem, o homem faz parte da mulher. E vou agora aqui apresentar um pensamento muito interessante, né? Hoje a mulher está submissa ao homem. Não foi assim na criação. Está submissa por quê? Bom, por causa da violência, etc. Hoje precisa da força física para defender as coisas. Muitos se armam, isso é um absurdo, mas se armam, né? E às vezes tu tem que defender fisicamente o teu patrimônio, ou tem que defender teu filho, tua filha, né? Porque alguém está atacando, etc. Então é mais vantajoso para quem tem mais força física. Nesses últimos tempos está acontecendo um fenômeno muito interessante, prestem bem atenção. A mulher está conseguindo sua independência financeira. Isso dá um sinal importantíssimo. Dá um sinal importantíssimo. Qual é o sinal importantíssimo? Que a mulher e o homem, na verdade, não são um acima do outro, não. São iguais, assim foram criados. A mulher foi criada idônea ao homem, ou seja, mesmo nível. Mesmo nível intelectual, mesmo nível de importância, mesmo nível em tudo, certo? Mas lá no Jardim do Éden isso funcionava bem, mas depois quando começou o pecado, os animais começaram a atacar, a força física começou a valer mais. No Jardim do Éden a força física não fazia diferença nenhuma mesmo, não tinha importância nenhuma ser muito mais forte ou mais fraco, não tinha, não havia briga, não havia luta, não havia necessidade de defesa, nem nada, né? Hoje, a mulher está conseguindo a sua independência financeira, quer dizer, está se igualando, há uma mensagem nisso, que a mulher está se igualando ao homem. E aqui em casa funciona assim, a minha esposa e eu, nós decidimos tudo a nível igual. Ninguém é mais importante e menos importante que o outro. E aí a gente se dá bem. Então, se você quer se dar bem, quer ter um casamento bom, quer ter um casamento feliz mesmo, sejam os dois no mesmo nível. Então, Deus tem que nos transformar, tem que transformar o homem e a mulher, para que os dois possam viver no mesmo nível, se amar. Porque não existe como se amar estando um mandando no outro, não tem como. Então, uma das grandes transformações que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida, homens e mulheres, é nos capacitar para vivermos no mesmo nível, né? Em todos os sentidos. Porque assim foi no Éden, né? E agora, essa coisa da mulher estar submissa ao homem, isso é uma aberração, uma consequência do pecado, tá certo? E agora, no final, então, está voltando nesse nível assim, a mulher também está tendo sua renda, e que é uma coisa justa, né? E era para ser assim desde o início, mas infelizmente o pecado criou aqui uma confusão bem grande, né? Bom, quarta-feira aqui então o trabalho acabado, aí vem o sábado. O sábado tem um propósito muito importante lá no Jardim do Éden, o dia da felicidade, o dia em que separa todas as nossas preocupações. Lá eles não tinham preocupação, né? A todos os afazeres interessantes e atraentes do Éden, e se dedicavam exclusivamente a uma reunião com Deus. Deus estava lá, os dois juntos ali, depois se viessem os filhos lá também estariam todos juntos. O sábado era o dia da felicidade, o dia do cultivo do amor, da intimidade com Deus. O sábado tem um grande propósito, viver felizes, cultivar a felicidade, né? Então essa é a beleza do sábado, tudo bonito, e o sábado então um dia especial. Vejam que o sábado veio depois da conclusão de toda a obra da criação. Estava tudo pronto, então agora vamos comemorar a felicidade.
ser feliz. Afinal de contas, para que criar as coisas todas aí se não dá para ser feliz, não é? Então, um dia sábado foi um dia literal. A Bíblia fala assim, houve tarde e manhã em cada dia, não é? Houve primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Então, forma uma semana. E isto não são eras, não são milhões de anos, nem milhares de anos, nem nada. Isso é um dia de 24 horas, outro dia de 24 horas, e assim por diante. Então, houve uma semana da criação, como hoje ainda existe a semana de 24 horas, de cada dia com 24 horas. E Deus tem o poder criativo de deixar pronto tudo num dia, outra coisa no outro dia, etc. E se quisesse também podia fazer tudo uma vez só, mas não fez. Fez numa semana, tinha propósito com isso, né? Tinha propósito com isso. E o propósito nós conhecemos. 6 dias de trabalho, 7º dia de descanso, abençoado e feliz. E esse é o nosso grande propósito hoje, né? De cultivarmos a felicidade no dia de sábado. De sermos felizes, de sermos interativos, de nos reunirmos para cultivar Deus. E não para conversar outras coisas, etc. Né? Para cultivar Deus e anunciar a segunda vinda. Esse é o sábado. Então, no princípio, Deus criou todas as coisas. As coisas não surgiram por acaso. Ele criou e Ele fez para que fosse bonito e que fosse feliz. Que assim seja com cada um de nós. Hoje nós precisamos nos restabelecer ao como era na origem da criação. E assim precisamos nos entregar ao Espírito Santo para que Ele nos transforme, para que nós sejamos capazes de ser como foi na origem. Que assim seja com cada um de nós. Santíssimo e poderoso Deus, nós te pedimos que nos abençoes nesta semana, nos abençoes para que possamos ter o máximo proveito de cada sábado e nos aproximarmos mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo, então.